Pegou. Agora vocês conseguem me ver. Eu também. Hello! Welcome back to my channel. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, enquanto eu me arrumo pra gravar conteúdo pra vocês. Esse dia frio, gelado aqui, gostoso. No caso, o frio de São Paulo, que é o quê? 18 graus? Não chega perto do frio do meu país, Santa Catarina. Tô aqui com o meu cafezinho, mas hoje especificamente eu quero contar aí coisas que eu falava errado, vergonhas que eu passei com o inglês, pra você perceber que todo mundo passa, sabe? Acontece. Tem várias coisas mesmo. Mas enfim, eu vou contando enquanto eu me arrumo aqui com vocês. Eu acho que a primeira gafe que eu lembrei recentemente é que eu fui uma adolescente do Tumblr. Se você não conhece, não procure. Mas se você conhece, você sabe o que eu tô falando. Então eu era uma adolescente que eu era cronicamente online, né? Lá em 2010. Então assim, eu me desenvolvi no Tumblr. E aí, foi acho que meio que desse jeito que eu comecei a me envolver com o inglês. Mas eu não tinha essa noção, sabe? Do inglês em si, da pronúncia, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia, eu chamava o Tumblr, que na minha cabeça, o Tumblr não se escrevia como se escreve, assim, que nem você tá vendo aí. Se escrevia T-U-M-B-R-L. Eu achava que o L era por último. Então, na minha cabeça não era Tumblr, na minha cabeça era TumBRL. E eu fiquei por muitos anos chamando a rede social pelo nome errado. Por quê? Não conhecia ninguém que sabia falar o nome dessa rede social e que me contasse, entendeu? Aí quando eu descobri, acho que foi, sei lá, um ano depois, que eu já usava por muito tempo, demorou muito pra eu conseguir, de fato, começar a chamar a rede social pelo nome dela. O que pra mim é algo muito engraçado, porque hoje em dia isso não acontece, né? Os primeiros contatos que a gente tem com redes sociais já são assim, tipo, a pessoa no vídeo e tal falando, a gente já pesquisa como que fala, e eu fiquei por um ano falando errado. Não tinha ninguém pra me corrigir, ninguém nem sabia que eu falava errado. E isso é uma coisa que eu acho muito engraçada hoje em dia, né? Como professora de inglês. Pra mim parece óbvio que seria LR e teria essa pronúncia de lur, né? Tumblr. Mas na época não parecia. Enfim, começou aí já quando eu fazia essas vergonheiras. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que era muito minha amiga. Ela dormia na minha casa todo dia. E aí a gente escutava músicas da época, né? Então, sei lá, eu lembro muito de Akon, de Rihanna, um pop, assim, sabe? E aí a gente ficava inventando as letras da música, em vez de procurar o que significava. Graças a Deus não procurava também, porque eu ouvia Sex Chick do Akon e achava que era uma música infantil, né? Lindo, lindíssimo. Detalhes. Ai, gente, não acredito que eu tô contando isso pra todo mundo, que vergonha. Mas é pra vocês entenderem que todo mundo passa vergonha também, tá? Aí a gente escutava a música e a gente ficava inventando letra. Então, por exemplo, o Akon canta assim: There's nothing like a girl you haven't seen before. I'm trying to find a words to describe this girl without being disrespectful. E nesse disrespectful, na nossa cabeça a gente escutava E o Beto foi. E aí a gente cantava isso assim, com certeza. Aquela música, E o Beto foi. E ficava. E assim, não é só essa, tinha várias, eu não lembro das outras. Eu lembro que tinha uma versão da Lady Gaga, da música da Lady Gaga, que a gente sabia cantar tudo, acho que era Poker Face. Dessa versão, assim, que não existe, entendeu? A gente criou uma letra em português que não existia e daí a gente continuava cantando. É bem legal. Então, assim, a minha relação com a música sempre foi muito forte, a ponto de eu aprender o idioma por causa disso, né? Eu comecei a me interessar por inglês por causa de músicas e tal. Eu tenho uma memória muito forte dos traumas que eu tive com o inglês, que eu tive vários, né? Então, são pequenininhos, assim, não são absurdos, tipo, meu Deus, eu fui humilhada, não nada do tipo. Tanto que, como eu já falei pra vocês, eu comecei a estudar inglês porque um professor meu falou que meu inglês era ruim, eu tava tentando cantar a Adele. Então tava eu lá decorando Someone Like You e eu errei a letra, obviamente, porque eu não sei, né? Não sabia na época. Obviamente eu não sabia cantar direito, então, tipo, eu cantei bem mal. Nossa, eu passei 10 quilos de blush na câmera, parece que eu não passei nada. Tá vendo que é o blush blindness que o pessoal fala isso aí? Então eu comecei a estudar inglês por causa disso, porque eu queria aprender inglês pra eu cantar a Adele. Mas eu inventava as minhas letras das músicas e tal, e sempre nunca tive problema com isso. Mas tem algumas coisas, algumas situações, palavras erradas que eu falei que fixaram muito na minha cabeça. Por exemplo, eu tava tentando falar inglês com uma professora minha na escola, e eu queria falar que eu dormia abraçada com o meu travesseiro. E eu lembrava que o travesseiro era pillow. Eu lembrava que a escrita pelo menos era assim.
Só que aí na hora de falar, eu fui muito confiante. Tipo, eu ensaiei várias vezes na minha cabeça, porque eu sabia que eu queria falar. To sleep, I hug my pillow. Eu queria falar isso. Pra dormir, eu abraço meu travesseiro. Essa era a frase que eu queria contar pra ela. Qual que era a situação, o contexto? Aí já é uma coisa que eu não sei te dizer. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Só que aí quando eu fui falar, eu falei assim: to sleep, I hug my pillow. Porque na minha cabeça o I tinha som de I, né? Porque é I, certo? I tem som de I. E aí ela ficou assim pra mim: you hug... What? What do you hug? E eu: I hug my pillow. My pillow. I hug my pillow. O que é pillow? Não sabe o que é pillow? Pillow é travesseiro. Falando assim pra ela, né? E ela: Laís, é pillow. You hug your pillow. Eu... Por que é pillow? Pillow parece tão mais certo. Pillow parece tão mais bonito. Por que não é pillow? É muito engraçado, porque essas coisas ficam na memória da gente de um jeito. Sei lá. Me conta isso, se já tem alguma memória específica que veio na tua cabeça agora, que você falou: cara, quando eu falei essa palavra aqui, a pessoa foi lá e me corrigiu. Por isso que eu sempre falo pra vocês que o inglês é uma coisa, tipo, muito de sentimento. Você tem que se sentir confortável pra errar, pra falar, porque você vai errar, sabe? Você vai errar. E vai acontecer essas coisas aí de você falar uma coisa nada a ver, às vezes, achar que tá acertando e errar. E você precisa aprender a lidar com esses erros. Eles ficam na cabeça, tipo, se não fosse importante eu não lembraria, né? Mas é importante você aprender a lidar com isso mesmo assim. I'm trying to find words to describe this girl without being disrespectful. Aí ficou na minha cabeça essa música. Agora tá começando a aparecer na câmera, né? E aqui tá aparecendo faz tempo. Distorção de imagem, hein, colegas? A próxima história eu já contei pra vocês antes, mas foi quando eu tava fazendo a minha entrevista de emprego pra entrar na escola de idiomas que eu trabalhava. Foi a primeira escola de idiomas que eu trabalhei. E aí, o que aconteceu foi... Eu tava fazendo a entrevista, tava falando tudo em inglês com o meu chefe, né? E aí ele perguntou sobre mim e tal, e eu falei que eu gostava de cantar, que foi por isso que eu aprendi inglês, que eu adorava tocar violão, não sei o quê. E aí ele me perguntou assim: can you sing? Que se você aprende inglês, você já estudou há algum tempo, você sabe que tem duas possibilidades de tradução. Pode ser tanto você pode cantar, tipo, pedindo pra pessoa cantar, ou perguntando se a pessoa sabe cantar. Só que na minha cabeça, embora eu soubesse disso, na hora eu achei que ele tava pedindo pra eu cantar. Foi a interpretação que eu tive, que eu tava nervosa, né? Nem passou pela minha cabeça a outra. E aí eu olhei pra ele e falei assim: do you want me to sing now? Tipo, você quer que eu cante agora? E ele olhou pra mim e falou, em inglês, né? Laís, com licença, não. Quando a gente usa o verbo can, a gente pode... Me deu uma aula numa entrevista de emprego. E eu, tipo, por dentro, ai, que ódio, eu sei disso, é que eu fiquei nervosa, né? E daí eu fiquei me cuidando o resto da entrevista inteira pra tentar não errar umas besteirinhas dessa, porque, pô, eu tava fazendo uma entrevista pra ser professora de inglês. E era a minha primeira entrevista de emprego no geral, eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego, né? Foi a primeira vez. E aí foi... Não, eu já tinha feito sim, tô mentindo pra vocês. Mas foi a primeira e única que eu fiz em inglês, pelo menos. E aí eu fiquei nervosa e errei besteira. Mas, tipo assim, acontece. E mesmo assim eu consegui o trabalho. Então é quase que um conselho pra você: erre na sua entrevista de emprego, sabe? Mas fale. Vai mal se você errar. Porque se você conseguir se explicar, se você conseguir se fazer entender, mostrar que você tá nervoso, por isso que você errou, eu acho que tá tudo certo. Eu não desconsideraria um funcionário, né? Um futuro funcionário por causa disso. Bom, outro trauma que eu tive com o inglês foi quando eu tava entrando na faculdade. Então era o meu primeiro dia de aula. E pra você entender essa história, eu preciso que você entenda o contexto. Será que eu arrisco fazer um delineado? Acho que não, né? Vamos deixar pra outro dia. Eu fiz faculdade em uma universidade que não era na mesma cidade que eu morava. Na verdade, era em outro estado. Eu morava em Três Barras, que é uma cidade no Planalto Norte de Santa Catarina. Eu imagino que você conheça, mas só tô dando uma ideia. E eu fazia faculdade numa cidade vizinha, que era no Paraná. Então, tipo, eu morava aqui, no norte de Santa Catarina, e a cidade que eu fazia faculdade era aqui, no sul do Paraná. Então, elas não faziam divisa, mas elas eram muito próximas. Então, dava, assim, umas 2 horas de ônibus, mais ou menos, por dia. Da minha casa, pelo menos, até a universidade eram 2 horas. Então, eu pegava o meu ônibus às 5 da tarde, né, perto da minha casa, e eu chegava lá na universidade às 7, que era o horário que iniciava a minha aula.
Só que às vezes dava uma atrasadinha, porque, tipo, o ônibus de universidade, você sabe, parando nos pontos do pessoal, assim, às vezes dá uma atrasadinha, tem trânsito e tal. Eu acho que era 7, na real, 6h30. Agora você me pegou, porque eu não tenho certeza. Mas era, tipo, um horário e às vezes dava uma atrasadinha. Dava uns 5 minutinhos de atraso e tal. E aí, claro que no primeiro dia de aula, que eu tive aula de fato, aconteceu isso, né? E eu fui a última pessoa a chegar na sala. Então eu cheguei, entrei, meu professor tava lá, tava todo mundo lá. E o primeiro dia de aula, gente, a sala assim, lotada, tipo, entupida de gente, não cabia ninguém. Eu acho que eu até tive que buscar a carteira, se eu não me engano. Eu apaguei metade desse dia da minha memória, porque foi muito traumático. Uma dramática. Mas foi uma coisa que me marcou muito. E aí eu sei que eu entrei lá, e aí eu dei de cara com o meu professor de inglês. Então eu entrei, e o menino olhou, abriu a porta pra mim e falou: "Good evening, how are you?" E eu assim, que eu cheguei atrasada e eu já tô nervosa por estar aqui atrasada no primeiro dia de aula. Aí se você faz isso pra mim em inglês, você quer que eu vá embora? Isso passou pela minha cabeça, né? E por fora eu tava assim, hi. Desse jeitinho. Desse jeitinho. Aí o menino começou a falar comigo e daí ele falou, tipo, começou a falar e tal, que eu tinha que pegar carteira, não sei o quê. E eu tava, tipo assim, entendendo tudo na base do desespero, sabe? E foi assim, tipo, socorro, o que vai acontecer? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então hoje em dia eu tô melhor. Mas na época não era. Então qualquer coisinha que acontecesse, eu ficava assim, meu Deus, eu vou morrer. E aí eu achei que ia morrer, né? Mas não morri, eu tô aqui hoje pra contar essa história. Tá, daí beleza, então ele foi, falou pra eu pegar a carteira, eu fui lá, peguei a carteira. E aí, cadeira, sei lá, que precisava. Eu lembro que eu sentei lá no fundo da sala, que tipo era a última lugar que tinha pra sentar, né? Eu tava assim, tipo, desse jeito. Eu tava assim, ó, na aula inteira, porque eu tava muito tensa, muito nervosa, porque eu fiquei morrendo de medo que ele fosse falar comigo de novo, né? Dito e feito. Porque quando a gente fica com medo, parece que a gente sabe, né? Que vai vir coisa. Senhor amado. Aí tá. Eu não lembro por quê, qual foi o contexto, se a gente tinha que se apresentar, cada um, falar alguma coisa. E daí sei que uma hora ele me chamou e começou a falar comigo e eu, tipo, tava muito nervosa, porque eu entendi o que ele tava falando, mas eu não conseguia responder direito. Me embananei inteira. Fiquei muito nervosa na situação, sabe? E aí eu sempre digo pra vocês que foi aí que eu percebi que eu não tava preparada pra falar inglês. Eu sabia um monte de inglês na minha cabeça, porque eu tinha estudado por muito tempo, mas eu estudei tudo misturado, tudo errado, tudo fora de ordem. E foi aí que eu percebi que eu precisava de um método que fosse eficaz e eficiente, né? Pra eu conseguir me comunicar, porque do contrário eu ia travar e aquela sensação horrorosa que eu sentia, eu ia sentir toda vez. Então foi aí que eu descobri que eu precisava descobrir o que fazer. E aí foi um processo, né? Até eu entender e achar a melhor estratégia. E hoje em dia é o que vocês têm no 75 Bilingual Challenge. Foi a melhor estratégia que eu encontrei pra conseguir evoluir meu inglês em pouco tempo. E depois disso eu evoluí meu inglês muito rápido, porque em um ano depois desse momento, eu tava dando aula de inglês. Então eu saí do socorro, meu professor falou comigo, não sei responder oi, pra hi guys, I'm teacher Laís. Então é muito doido, né? A vida é muito doida. Bom, aparentemente estou pronta. Agora eu vou gravar conteúdo pra vocês. Então deixa nos comentários aqui se você tiver uma história que você queira compartilhar com a gente, uma vergonha que você passou, pra eu não ficar passando vergonha aqui na internet sozinha, né? Pra todo mundo passar vergonha junto, aprender com a vergonha dos outros. E com esse vídeo você já aprendeu que can pode significar tanto eu sei quanto eu posso, que travesseiro em inglês fala pillow e não pillow. Então essas histórias elas marcam a gente e a gente pode aprender muito com elas. E honestamente é divertido passar por essas situações depois, né? Na hora parece que vai morrer. Mas depois é tranquilo, vira uma história legal pra você contar. E isso só mostra o quanto que você evoluiu, porque hoje em dia você já não passa mais por aquilo. Então é importante que a gente abrace esses momentos da nossa história. Enfim, todas as coisas que aconteceram. E a gente perceba o quão elas são importantes pra gente conseguir de fato evoluir. Então, um beijão pra você. Espero que você tenha tomado seu cafezinho aí comigo. Me siga nas redes sociais se você ainda não segue. Tudo é @itsteacherlais. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal. Deixa um comentário aqui se você gostou desse tipo de vídeo, quer que eu faça mais. E é isso. Um beijão. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.